agora de 2017, em que a gente comemora o centenário da Revolução Russa e os 150 anos de publicação do Capital de Marx, infelizmente num momento um tanto sombrio, não é? Para que, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, é tanto mais importante essa luta em torno do pensamento de Marx, a luta ideológica, e exige uma compreensão mais precisa do pensamento do próprio Marx. Então, certamente, nesse aspecto, o professor Heinrich tem muito a contribuir conosco nessa tarefa, como um grande conhecedor que ele é da obra marxiana, autor de vários estudos sobre o Capital, infelizmente inéditos ainda no Brasil, né? Por exemplo, uma introdução à crítica da economia política e vários outros textos. Na palestra de hoje, ele vai abordar o tema Marx e América. A conferência vai ser feita em inglês, o Felipe Musetti vai fazer a gentileza de traduzi-la para nós. Depois da exposição, nós vamos abrir para o debate e a Thaís e a Carol, da 80, vão estar circulando aqui entre o público com o microfone para aqueles que quiserem fazer perguntas. Eu passo então a palavra ao professor Heinrich. Thank you very much for the invitation to speak here about Marx and the Mega, this new big edition, and what we can learn from this new edition about Marx. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de Marx e Mega e essa nova edição da Mega que agora vem na pública. 150 years ago, Marx published the first volume of Capital. Há 100 anos atrás, 150 anos atrás, o Marx publicou o primeiro volume do Capital. Unfortunately, he was not able to publish volume 2 and 3, and this had to be done by Friedrich Engels after the death of Marx. Infelizmente, ele não foi capaz de publicar o volume 2 e 3, os volumes 2 e 3, e isso teve que ser feito pelo Engels após a morte de Marx. After this publication by Engels, further publications came. Karl Kautsky published the theories of surplus value. Depois dessas publicações de Engels, outras publicações surgiram, como a de Karl Kautsky e as teorias da mais-valia. In the 1920s and 30s, the writings of the young Marx were published. Em 1920 e 1930, os escritos do jovem Marx foram publicados. And in the year 1939, the Grundrisse were published, but not recognized. World War II started and people had other issues than reading Grundrisse. Em 1939, veio pela primeira vez a público os Grundrisse, mas num primeiro momento não foi reconhecido e as pessoas tinham outros problemas e acabaram não se debruçando cautelosamente sobre os Grundrisse. Also in the 1930s, for the first time, the complete correspondence between Marx and Engels was published. Em 1930, também pela primeira vez, foi publicada toda a correspondência de Marx e Engels. Why do I mention all these dates? I mention this that it becomes clear that for every generation the total work of Marx, the total published work of Marx was different. And so important persons like Rosa Luxemburg or Lenin saw only a rather small part of the works we know nowadays. Por que eu menciono essas datas? Porque a partir dessas datas fica claro que para cada geração eles tiveram acesso a uma obra diferente do Marx. Então pessoas, grandes nomes da tradição marxista como Rosa Luxemburgo e Lenin, não tiveram acesso a alguns textos. But after World War II, people could have the impression now they know the whole Marx.
após a Segunda Guerra, as pessoas começaram a ter a impressão de que agora era possível conhecer o Marx inteiro, todo o Marx completo. But this impression definitely was wrong. Mas essa impressão estava equivocada, definitivamente. In the year 1975, the second mega Marx-Engels-Gesamtausgabe, really complete works of Marx and Engels, started. Em 1975 começou a segunda mega Marx-Engels-Gesamtausgabe, que é produção total, obras completas. Então, que surgiu em 1975. This mega project of 1975 was already the second start. A first mega started in the year 1927. Esse projeto da Mega que surgiu em 75 já é uma segunda tentativa, um segundo projeto. O primeiro projeto da Mega surge em 1927. This first Mega was directed and initiated by David Ryazanov, a very famous Russian scholar in the work of Marx and Engels. Esse primeiro projeto Mega foi dirigido e iniciado pelo David Ryazanov, que é um estudioso bastante conhecido das obras de Marx e Engels. This first Mega took place in parts in Moscow and in Germany, in Frankfurt. But it was stopped on the one hand when Hitler took power in Germany, and on the other hand when Stalin not only took power but controlled nearly everything in the Soviet Union, and he didn't like this new Mega. Bom, esse primeiro projeto da Mega, que era dirigido pela Ryazanov, ele tinha partes em Moscou e partes na Alemanha, em Frankfurt, só que com a chegada do nazismo da Alemanha e com a ascensão de Stalin na União Soviética, Stalin não gostava muito desse projeto, esse projeto foi abafado. David Ryazanov was executed in 1938, and a lot of the staff of the Mega project were sent as soldiers in war, and they didn't survive. And so this first Mega project came to an end after publishing just 12 volumes. Em 1938, David Ryazanov foi executado e esses manuscritos, então, que eram para ser publicados para esse primeiro projeto, ele compara com os soldados que foram para a guerra e não sobreviveram. Então, essa primeira tentativa desse projeto Mega fracassou. After publishing, posso publicar how many volumes? 12 volumes. So it lasted until the late 1960s that a new start could be designed, and in the year 1975 the first volumes of this new Mega appeared. Então, precisamos chegar até os anos 60 para que um novo projeto pudesse surgir, e o segundo projeto Mega surge então em 1975. This new Mega project, at its beginning, was combined, joint venture, you can say, between the institutes of Marxism-Leninism in Moscow and in East Berlin in the German Democratic Republic. Esse segundo projeto, então, ele surgiu a partir de esforço combinado do Instituto Marxismo-Leninismo em Moscou e na Alemanha Oriental e algumas partes na República Tcheca.
After the fall of the Berlin Wall and after the end of the Soviet Union, it was not clear what will happen with this big editorial project. Após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, não estava claro o que aconteceria com esse segundo projeto editorial. The West German state, who took over East Germany in this unification, at first the politicians there said, okay, we don't need such an enormous edition of the works of Marx and Engels. Tivemos então, no primeiro momento, quer dizer, o Estado da Alemanha Ocidental tomou o Estado que era a antiga Alemanha Oriental e, num primeiro momento, parecia não ser necessário uma publicação tão vasta das obras de Marx e Engels. But there was a big wave of protests in many countries in the world of scientists, Marxists and non-Marxists. Mas houve uma grande onda de protestos ao redor do mundo de cientistas e marxistas who argued Marx and Engels are so important authors, so important writers, we need a sound edition, and so by these protests the German state was forced to continue this edition. Esses protestos, então, argumentavam que Marx e Engels eram autores muito importantes e, sob pressão desses protestos, então, o projeto Mega pôde continuar a publicar as obras completas. Now, what is Mega? What is the difference to other editions of the works of Marx and Engels? O que é a Mega? Qual que é o diferencial da Mega para as outras edições dos trabalhos de Marx e Engels? Mega follows at first the principle of completeness. This means everything, without exception, everything what is left from Marx and Engels will be published in Mega. Bom, o primeiro princípio que ele destaca do projeto Mega é o princípio da completude, quer dizer, publicação das obras completas, tudo sem exceção vai ser publicado do Marx e do Engels, tudo que foi produzido por eles. All the published works, but also all the drafts, all the notes, all the excerpts from books, and all the letters. Not only the letters Marx and Engels have written, but also the letters they received. Então, todos os trabalhos que foram publicados, mas não só os trabalhos que foram publicados, também todos os rascunhos que foram elaborados, todas as notas, todos os excertos que Marx e Engels faziam dos livros, e todas as cartas, não só que eles trocavam uns com os outros, mas também cartas que eles trocavam com terceiros, vão ser publicadas. This principle of completeness, for example, brought us the first volume of Capital in 6 books. The 4 German editions, which were published at the lifetime of Marx and Engels, the French translation, which was controlled by Marx, and the English translation, which was controlled by Engels. So, volume 1, 6 thick volumes in Mega. Bom, esse princípio da completude trouxe, por exemplo, o primeiro volume do Capital em 6 livros. The 4 German editions, as 4 edições alemãs, which appeared in the lifetime of Marx and Engels, que apareceram durante a vida de Marx e Engels, the French translation controlled by a Marx, tradução francesa que o Marx controlou e aprovou, the first English translation controlled by Engels. a primeira tradução inglesa controlada por Engels. And not only these 6 volumes are published, to each mega text volume there is an additional apparatus volume, and in this apparatus volume, for example, it is
very precisely shown what changes happened between these 6 editions of Volume 1. Então, não apenas os 6 livros, mas cada volume da Mega vem com um volume chamado Aparatos, que é um volume que explica cada alteração que foi feita em cada volume, cada supressão ou correção que o Marx fez em cada volume. Então, Aparatos com essa edição técnica que explica as alterações do texto. So, by considering these 6 volumes, a first result became obvious to the researchers. There is not one final edition. One edition you can say this is the last word of Volume 1. There are these several editions. Each one has some advantages and some disadvantages, but there is not the final best edition. Bom, então, a partir desses 6 volumes, por exemplo, há um primeiro resultado óbvio que esse projeto Mega chega, que é a ideia de que não há um último volume, digamos assim, um livro final do Capital. São 6 volumes nos quais se percebe que não há um projeto final atingido, uma versão final que se atinge. Besides this principle of completeness, there is a second basic principle for Mega. It is to present the original texts as they left to us, without editorial interventions. Então, além desse princípio da completude, há também um segundo princípio, que é o princípio de apresentar o Marx e os textos no original, ou seja, sem intervenções editoriais que eventualmente vieram a acontecer com os textos. Então, a Mega apresentaria os textos na sua versão original, como Marx deixou. This is very important because older editions of Marx handwritings, of Marx drafts, always tried to present something which comes close to the final work which Marx never wrote. Isso é muito importante, porque esse princípio de publicar no original, porque as edições velhas sempre apresentavam algo no sentido de transformar aquilo num projeto final, ou seja, apresentavam os textos como se Marx tivesse chegado numa versão final daqueles textos, quando na verdade não existe essa versão final. So the editors presented not the original text of Marx, they presented a reworked text of Marx, what they, the editors, thought would be close to a final presentation, to a final stage of this text. Então, os editores não apresentavam então os textos originais, eles apresentavam esses textos já retrabalhados, tentando, como foi falado, expor os textos como uma versão final, como uma versão acabada, quando na verdade eles não estão nessa versão acabada. For example, in the year 1932, German Ideology was published by 2 different editors. And when you compare these 2 publications, you could have the idea these are 2 different books. Por exemplo, em 1932 saiu a publicação da Ideologia Alemã por 2 editores diferentes. E quando você compara esses 2 editores, a impressão que se tem é que são 2 livros completamente diferentes. Therefore, it is very important that in Mega, the original texts are published, and even the smallest change done by an editor is listed in a register in the apparatus, so that the reader really knows what is the text and what has the editor done.
Então, daí a importância da Mega em publicar os manuscritos originais com aparatos do lado. E aí qualquer mudança, mesmo a menor mudança que seja, fica indicada nesse volume do aparatos, de modo que se pode ter então a compreensão do que é o manuscrito original redigido por Marx e o que é uma intervenção editorial. These strict principles of publishing already brought certain interesting new results about the writings of Marx. Então, esses princípios bastante estritos de publicação da Mega já trouxeram novos resultados sobre a compreensão da obra de Marx. I cannot give a survey about all these results. I will restrict to the case of volume 3 of Capital. Então eu não posso fazer um sobrevoo sobre todos esses resultados, então eu vou me restringir, focar naqueles que se referem ao volume 3 do Capital. Volume 3 of Capital was edited by Friedrich Engels in the year 1894. Então o volume 3 do Capital foi editado por Engels no ano de 1894. The text Engels used was a manuscript written 30 years before, in the year 1864-65. Então, o manuscrito que Engels usou para fazer a publicação do volume 3 foi escrito por Marx 30 anos antes, nos anos 1864 e 1865. This manuscript for volume 3 is the oldest of the manuscripts used for Capital. Esse manuscrito do volume 3 é o manuscrito mais velho dentre os manuscritos usados para a edição do Capital. For volume 2, Marx wrote manuscripts until the end of the 1870s. Para o volume 2, o Marx escreveu manuscritos até o final dos anos 1870. In these manuscripts, Marx did some progress. He had some new insights about money, about crisis. But these new insights couldn't influence volume 3 because the manuscript was older. Então, nesses manuscritos, o Marx fez alguns progressos, sobretudo no que se refere ao dinheiro, às reflexões sobre o dinheiro, às reflexões sobre a crise. E esses progressos não puderam ser aproveitados no Capital porque eles foram feitos em manuscritos que eram mais velhos do que a publicação do Capital. But what the Mega revealed when the original manuscript for volume 3 was published, it was that Engels, in his edition, did a number of strong interventions, of changings in Marx's original text. E o que o projeto Mega pôde perceber, tendo acesso aos manuscritos originais, é que Engels fez intervenções bastante significativas no processo de edição desses manuscritos. Engels did this with the best intentions. He wanted to make the text more easy to read, more clear. O Engels fez isso com a melhor das intenções, ele queria tornar o texto mais legível, mais claro. But in some respect he changed the meaning of the text. Mas em alguns aspectos ele mudou o significado do texto. For example, when you want to discuss nowadays the crisis theory of Marx, por exemplo, quando a gente quer discutir hoje em dia a teoria da crise do Marx, then usually you go to chapter 15 of the third volume. E normalmente você vai para o capítulo 15 do volume 3. This chapter 15 includes important considerations about crisis. Esse capítulo 15 inclui considerações importantes sobre crise. And it follows the chapters which analyze Marx, what Marx calls the law of the tendency of the profit rate to fall. E ele se segue
dos capítulos onde Marx desenvolve aquela lei tendencial da queda da taxa média de lucros. The title of this chapter 15 is The Development of the Contradictions of this Law. O título desse capítulo 15 chamava O Desenvolvimento das Contradições dessa lei. And many readers of volume 3 have the impression that this crisis theory in chapter 15 is a direct consequence, a direct derivation from this law of the profit rate. Então, muitos leitores acabaram interpretando essas reflexões sobre crise no capítulo 15 como diretamente ligadas às reflexões anteriores sobre a lei de queda da taxa de lucros. But this impression is wrong. Mas essa impressão é equivocada. The title of chapter 15 is not from Marx, it is from Engels. O título do capítulo 15 não foi dado por Marx, foi dado por Engels. The structure of chapter 15, that it has 4 subchapters with titles, is not from Marx, it is from Engels. A estrutura do capítulo 15, que é composta de 4 subtítulos, também não foi dada por Marx, foi dada por Engels. O próprio título dos subtítulos foram dados por Engels. In Marx, we have just some remarks about crisis at the end of discussing the law of the profit rate. Em Marx a gente tem apenas alguns comentários sobre crise no final da discussão sobre a lei de queda da taxa de lucros. In Marx's text, it becomes clear that Marx at this point has not a ready-made crisis theory. He is just collecting some considerations about crisis. Nos textos de Marx fica claro que nesse ponto ele não desenvolveu uma teoria das crises, ele simplesmente está traçando algumas considerações que ele está se reunindo sobre crise. Engels took these remarks, he erased certain parts of the texts, he reorders the text. The text you can read in the usual edition is not the sequence you can find in the original manuscript. And he reformulated a lot of the sentences of Marx. Então Engels pegou esses comentários, ele suprimiu algumas passagens, reordenou os comentários de modo que a estrutura e a ordem que o Engels dispôs esses comentários não é a mesma ordem dos manuscritos originais. Enfim. And by all these editorial interventions, the reader has the impression that the text is much more coherent, that he gives a much more ready crisis theory, which is directly connected to this law of the profit rate. Então, a partir dessas intervenções do Engels, cria-se a impressão de um texto muito mais coerente do que ele realmente é. E cria-se também a impressão dessa relação direta entre a teoria das crises e a lei da queda da taxa de lucros. A similar case is with the theory of credit we can find in the volume 3. Um caso similar acontece com a teoria do crédito, que a gente pode encontrar também no volume 3. In Engels' edition, this 5th section about credit and banking, it includes the chapters from 21 to 36. Então, na versão de Engels, In Engels' edition, this section 5, essa seção 5, it includes the chapters from number 21 to number 35. Inclui os capítulos do número 21 ao número 25. So, 15 chapters. São 15 capítulos. But in Marx's manuscript,
we find only 6 different points. Mas nos manuscritos de Marx a gente encontra apenas 6 pontos diferentes. The point 1 to 4 corresponds with the chapter 21 to 24 in Engels edition. O ponto 1 a 4 corresponde na edição Engels-Gesamtausgabe, capítulo 21 ao 24. But what in Engels edition is the chapter 25 to 35, in Marx is one single point, number 5. Mas o que na edição Engels-Gesamtausgabe são os capítulos 25 a 35, em Marx é apenas o quinto ponto, é apenas um ponto. The many chapters of Engels result from a total reordering of the text and many editorial interventions of Engels which are not signed by his initials. Então, muito desses capítulos então, da edição engelsgiana se deu através de uma completa reordenação que o Engels fez no processo editorial. And this enormous reordering also has certain consequences for the content, but I cannot go in detail here, otherwise I would need the whole day. E essa reordenação, então, tem consequências significativas para o conteúdo, mas eu não posso entrar em detalhes dessas, senão a gente ficaria aqui o dia inteiro. But I want, as a last point here, to present something else, which also we can learn from Mega. Mas como último ponto, então, eu queria trazer para vocês um último ponto que a gente também pode aprender com o projeto Mega. Marx, as I already mentioned, finished the manuscript for volume 3 at the end of the year 1865. Marx, como eu já mencionei, ele termina o manuscrito correspondente ao volume 3 do Capital no final do ano 1865. But until the year 1881, 16 more years, he did research. Mas até o ano 1881, ou seja, 16 anos, mais 16 anos, ele continuou fazendo pesquisas e investigações. He did research on crisis and on credit. Ele fez pesquisas sobre crise e sobre crédito. He read a lot of books, made notes, gave commentary to these books. Ele leu muitos livros, tomou nota, fez comentários sobre esses livros. And he wrote a lot of letters concerning these issues. E escreveu também muitas cartas a respeito desses problemas. All this research is not included in volume 3 as we know it. Toda essa pesquisa não está incluída no volume 3, como a gente sabe. But Mega presents us all the notes, all the drafts, all the letters, and when we take all this together, we get an impression in which direction the research of Marx was going. Mas a Mega então publica todos os rascunhos, todos os excertos, todas as notas feitas por Marx, de modo que, reunindo todo esse material publicado pela Mega, a gente pode ter uma noção de em que direção o Marx estava indo. I will just mention 2 issues. Mencionaria apenas 2 questões. The one issue relates to crisis theory. A primeira questão se relaciona com a teoria das crises. Crisis theory in the manuscript of volume 3 is mainly based in contradictions in the production. A teoria das crises nos manuscritos que serviram para a edição do volume 3, ela aparece, digamos assim, focada na questão da produção. A teoria das crises aparece, então, muito baseada na questão da produção. According to this, many Marxists consider financial aspects of crisis as a kind of minor important phenomenon.
Partindo desse ponto, muitos marxistas consideraram então aspectos financeiros da crise apenas apêndices desse fenômeno. But when Marx just had finished the manuscript of volume 3 in December 65, mas quando Marx tinha acabado de terminar o manuscrito no final de 1865, a new crisis occurred in Great Britain in the year 1866. Uma nova crise então aconteceu na Grã-Bretanha no ano 1866. And this crisis, as Marx noted, had mainly financial character. E essa crise, como Marx notou, ela tinha um caráter financeiro muito importante. In the year 68, Marx wrote a big notebook with the details of this crisis of 66. No ano de 68, então, Marx preencheu um grande caderno com muitas notas sobre essa crise de 66. And in the year 69, he did a lot of excerpts of the newspaper Economist and from literature about the development of the money market. E em 69 ele fez um monte de excertos, coletou um monte de excertos do The Economist, do periódico The Economist e de outras literaturas About money market. Sobre o mercado de dinheiro. This occupation continued in the 1870s. Ele continuou com essa preocupação até os anos 1870. In the 1870s, Marx could observe a new type of crisis, a long-lasting stagnation crisis. Nos anos 1870, Marx pôde observar então um novo tipo de crise, uma crise de longa duração. And from his letters written in the late 1870s, we know that he analyzed this crisis in a framework considering, on the one hand, the influence of banks, especially of the national banks, on the one hand. Então, nessas cartas, o Marx escreveu uma série de cartas nos anos 1870 sobre essa crise, e nessas cartas fica claro que ele estava observando, de um lado, a importância da influência dos bancos nessa crise. And on the other hand, analyzing this crisis in an international context which relies on changing exchange rates between currencies. E, por um outro lado, ele também observou o caráter internacional dessa crise, sobretudo atento às taxas de câmbio entre as principais moedas. Insofar, we can conclude that Marx's analysis of crisis in the late 70s is rather different from the framework he used in volume 3, in the manuscript of volume 3, written in the year 64-65. Então, até agora, a gente já pode concluir que as análises de Marx que se desdobram nos anos 70 são bem diferentes daquela que aparece exposta no volume 3 do Capital. The last point I want to mention here is Marx's famous law of the tendency of the profit rate to fall. Então, o último ponto que eu queria expor aqui, ele se refere à lei tendencial da queda da taxa de lucros do Marx. In the 20th century, this law was very much disputed between Marxists and non-Marxists. Is it, can we really give reason to this law? Is there really a good cause for this law? Or do we have to abandon this law?
Então, ao longo do século XX, houve um intenso debate em torno dessa lei, tanto entre marxistas como entre não marxistas, se havia alguma razão nessa lei, se essa lei era sustentável ou se era necessário abandonar essa lei. From the manuscripts published in Mega, perhaps we can have some conclusions about Marx changing views about this law. A partir dos manuscritos publicados pela Mega, talvez a gente possa tirar algumas conclusões sobre a mudança de visão de Marx sobre essa lei. In the manuscript of volume 3 from 64-65, Marx definitely stated this law and he tried to find good reasons for this law. Então, nos manuscritos correspondentes ao volume 3, que são os manuscritos 64 e 65, o Marx claramente afirmou essa lei e, enfim, defendeu a existência dessa lei. But after 65, Marx was not really occupied with this law. Mas após 65, Marx não se ocupou muito com essa lei. In the year 1868, he wrote a letter to Engels, Em 68, ele escreveu uma carta ao Engels, telling him the structure of volume 3. dizendo para ele, explicando para ele a estrutura do volume 3. And in this letter, this law of the profit rate is mentioned for the last time. E nessa carta, a lei inicial da queda da taxa de lucros é mencionada pela última vez. After the year 68, Marx never mentioned this law, neither in any drafts nor in any letters. Então, após 68, Marx nunca mais menciona essa lei, nem em nenhum rascunho, nem em nenhuma carta. This is already a surprising result, because in the manuscript of volume 3, Marx stated that this law is one of the most important laws of capitalist economy. Esse é um resultado bastante surpreendente, porque os manuscritos de 64 e 65 do volume 3, o Marx claramente afirmava a importância dessa lei e o caráter decisivo que ela tinha para a economia capitalista. In Mega, now are new manuscripts published in which Marx tries to find a precise mathematical relation between the rate of surplus value and the rate of profit. Então, nos manuscritos que são agora publicados pela Mega, a gente pode ver Marx preocupado em encontrar uma relação matemática precisa entre as taxas de mais-valia e as taxas de lucro. We have two manuscripts written between 68 and 70. Temos dois manuscritos escritos entre 68 e 70. And one big manuscript, around 150 printed pages, written in the year 75. E grande manuscrito escrito em 75 com cerca de 150 páginas. In this latter manuscript, Marx states explicitly he wants to formulate the laws of the profit rate. Nesses manuscritos tardios, o Marx claramente formula a intenção de elaborar uma lei, uma lei das taxas de lucro. But in this manuscript, which shall state the laws of the profit rate, the former law of the tendency of the profit rate didn't appear. Mas então, nesses manuscritos dedicados às leis da taxa de lucro, aquela velha lei gerencial da queda da taxa média de lucros não aparece. Why did it not appear? Por que não aparece? I cannot give a final answer, a definite answer, but I can give you some assumptions.
Eu não posso dar uma resposta definitiva, mas posso apresentar algumas suposições. In Marx' accounting with number examples in the manuscript from the late 60s and also in this manuscript from 75, it became clear that the case with the falling profit rate is not at all so simple as Marx believed in the year 65. Então, nesses manuscritos tardios, fica claro que para o Marx essa lei inicial da queda da taxa média de lucros não é tão clara, a existência dessa lei não é tão clara como era nos manuscritos de 64 e 65. In the year 65, Marx believed when the constant capital is rising because of using new machinery, increasing productivity by this new machinery, this rise of the constant capital in the long run will provoke a falling rate of profit. Bom, então, em 65, in the manuscript of 65, of volume 3, no manuscrito de 65, do volume 3, Marx believed that the rising constant capital Marx acreditava que a subida do capital constante will lead in the long run to a falling profit rate. Iria levar a longo prazo a uma queda da taxa de lucro. But his accountings with number examples showed that everything can happen. Mas a partir de vários exemplos ele percebeu que qualquer coisa podia acontecer. You can have a rising constant capital and a constant profit rate. Você pode ter uma ascensão do capital constante e, portanto, uma ascensão da taxa de lucro. Also, you can have a rising profit rate and a falling profit rate. Você também pode ter uma ascensão do capital constante e uma queda da taxa de lucro. Really, everything can happen. Realmente tudo podia acontecer. Because of this, I think Marx must have really serious doubts about this former law of the profit rate. Então, por causa disso, eu acredito que o Marx tinha sérias dúvidas acerca da validade dessa lei tendencial da queda da taxa média de lucros. And therefore, I think it is plausible that in the manuscript written in the year 75, portanto, eu acho possível que no manuscrito escrito no ano de 75, the manuscript in which Marx claimed to state the laws of the profit rate, o manuscrito onde Marx pretende sustentar as leis referentes à taxa de lucro, that in this manuscript the law of the tendency of the profit rate to fall was not even mentioned. Nesse manuscrito, a lei tendencial da queda da taxa média de lucros não foi sequer mencionada. And there is even a further evidence that Marx had some doubts about this law. Tem ainda mais uma evidência de que Marx tinha dúvidas acerca dessa lei. It is a rather old evidence. É uma velha evidência. When Friedrich Engels published the third edition of Volume 1, just a few months after Marx's death in the year 1883, quando Engels publicou então a terceira edição do volume 1, apenas alguns meses depois da morte do Marx, he included a handwritten note of Marx, which was found in Marx's personal copy of the second German edition of Volume 1. Então, o Engels incluiu nessa edição uma nota feita à mão que o Marx fez na sua própria cópia que ele tinha, na sua cópia pessoal do Capital. O Engels incluiu nessa edição. Since then, this note is included in every edition of Volume 1, also in the Portuguese translation.
Desde então, essa nota aparece inclusa em todas as edições do volume 1, incluindo a nossa tradução por português. You can find this note in the 7th section of volume 1. A gente pode encontrar essa nota na 7ª seção do volume 1. And this note says, when we have accumulation and the organic composition becomes higher, essa lei então diz que quando a gente tem a acumulação e a composição orgânica do capital se eleva. Organic composition is the relation between constant capital and variable capital. Composição orgânica se refere à relação entre capital permanente e capital variável, capital constante e capital variável. When this organic composition becomes higher, Marx states in his note, also the profit rate becomes higher. Então, quando essa composição orgânica se eleva, também a taxa de juros se eleva. And this is exactly the opposite of the law of the tendency of the profit rate to fall. E isso é exatamente o oposto da lei tendencial da queda da taxa média de lucros. So we have this note since more than 100 years. Então a gente tem essas notas, elas têm mais de 100 anos. When I saw this note, or when I recognized consciously this note for the first time, Quando eu vi essa nota pela primeira vez, I was not convinced that this is a hint that Marx abandoned the law of the falling profit rate. eu não estava convencido de que aquilo era uma pista de que Marx abandonou a lei tendencial da queda da taxa média de lucros. Because in these times, when I read Capital in the 70s and 80s, this note was absolutely isolated. Porque naquela época, quando eu li o Capital nos anos 70 e 80, essa nota estava bastante isolada, And I didn't dare to make this isolated note the basis for an argument that Marx abandoned the law of the profit rate. E eu não ousei então pegar essa nota marginal isolada para transformá-la sustentar um grande argumento a partir do qual Marx teria abandonado a lei tendencial da queda da taxa média de lucros. But now that we have these manuscripts I mentioned where Marx did these accountings, mas agora que temos esses manuscritos que eu mencionei, onde o Marx, digamos assim, contabiliza esses exemplos, accountings which don't prove the law of the falling profit rate, exemplos que não provam a lei tendencial da queda da taxa média de lucros, and that we have this manuscript of the year 75 where Marx wants to state the laws of the profit rate, not mentioning the falling rate of profit. E temos também esse grande manuscrito de 75, onde Marx está preocupado com as leis sobre a taxa de lucro e essa lei tendencial da queda da taxa média de lucro sequer mencionada. Now, this note included by Engels is not anymore an isolated note. Agora essa nota incluída por Engels não é mais uma nota isolada. It fits to some other evidence, and now I think we can seriously discuss the assumption that Marx in the 1870s abandoned himself this famous law of the tendency of the profit rate to fall. Agora então a gente pode combinar essa nota que ainda estava isolada com todos esses materiais e sustentar então o argumento de que a partir dos anos 70 Marx teria então abandonado a lei tendencial da queda da taxa média de lucros. And with this point I want to finish, and I thank you very much for your attention. Esse ponto então eu quero terminar, agradeço muito a atenção de todos. Bom, a gente abre então agora para o debate, para as questões da plateia.
Thaís e a Carol vão levar o microfone até quem se interessa em fazer questões. Só um minutinho antes de você começar, acho que seria interessante a gente fazer um bloco de umas 3 ou 4 questões, para que ele responda, depois a gente parte para um outro bloco, pode ser assim? Ok? Pode, por favor. Bom, professor, muito obrigado e seja bem-vindo ao Brasil. Meu nome é Vitor Marx, sou professor de filosofia da Universidade Federal de ABC. E lendo o seu trabalho, duas coisas que me chamaram muita atenção, que me chocaram, na verdade, foi ver que a sua interpretação secundariza 2 elementos que me parecem centrais na visão geral do Marx. Fala um pouquinho mais devagar. He must translate. Bom, começa com os dois elementos que secundariza 2 elementos que me parecem centrais na visão geral do Marx e do capitalismo. O primeiro nós já tratamos bastante, que é a tendência à queda da taxa média de lucro. E o segundo, que me parece também relaciona com isso, é a sua leitura crítica do uso do fragmento das máquinas do Grundrisse. E isso me choca porque esses 2 fatores têm aparecido muito recentemente no debate contemporâneo. Você tem autores como Andrew Kleeman, Michael Roberts, Fred Mosley, que estão enfatizando a importância tanto conceitual quanto empírica da análise da tendência da taxa de lucro. E também toda a discussão sobre automação, sobre o sistema maquinal, sobre o capitalismo cognitivo, parece nos remeter ao fragmento das máquinas. E, em segundo lugar, também acho chocante porque a tradição marxista da crítica do valor, da forma do valor, que de alguma maneira você se aproxima nos seus escritos, sempre esteve muito ligado com a crítica da crise enquanto colapso. Então, a minha pergunta é mais no sentido, o que você faz dessa visão do colapso? Como é que você analisa, não há limites históricos intransponíveis, a forma de produção regida pela forma do valor? If there is a similar question to the same aspects, then we can put it together. Então, se tiver uma pergunta que versa mais ou menos sobre o mesmo tema, a gente pode colocar junto, senão o professor prefere responder uma por vez. Ivan, se puder falar bem devagarzinho. Tá ok. Só agradecer a presença. Welcome, Brasil. E é o seguinte, a gente vem trabalhando com o Capital, antes da edição da 80, o Capital da Civilização Brasileira. E essa parte da letra inicial, daquela da taxa de lucro, ela vem acompanhada, e até onde eu tenho, bastante bem argumentada, um certo arrefecimento que diz respeito às contratendências. Então, eu sempre entendi, né, que essa lei ela passava por uma realidade econômica, né, sofrendo interferências que poderiam não propriamente neutralizá-las, mas arrefecer realmente seus efeitos. E percebi também, né, por esses componentes todos que estão anexados às explicações sobre a lei inicial, um certo distanciamento, até por causa das tendências, um certo distanciamento da questão das crises. Né? Então, a questão seria, né, de onde vem, né, quem informa, né, nessa publicação essas contratendências? Vem do próprio Marx? Ou é uma inclusão do Engels? Né, qual o grau de correção
que isso que eu interpreto, né, de certa forma, realmente existe. É só isso? Então, obrigado. Né? Okay. Try to more, I think, work best if we speak. Yeah. Okay. Is this working? No, it's not. Let's start with the last question, when I correctly understood. Começando então com a última pergunta, se eu entendi bem, se ele entendeu, a culpa é minha. The question was if the discussion of counter tendencies of the law of the profit rate to fall comes from Engels or is in the original manuscript. A questão se as contratendências relacionadas com a lei de tendencial da queda da taxa média de lucros, se elas vêm das intervenções de Engels ou se vêm dos manuscritos originais. It comes from Marx. Vem do Marx. What is in Engels' edition, chapter 13 and chapter 14? O que vem na edição do Engels, capítulo 13 e 14, has very less interventions of Engels. tem muito menos intervenções do Engels. The big interventions come in chapter 15. As grandes intervenções aparecem no capítulo 15. But the problem with this tendency of the profit rate to fall Mas o problema dessa lei tendencial da queda da taxa média de lucros is not with the counter tendencies. não são as contratendências. It makes only sense to speak about counter tendencies when you already have a tendency to fall. Só faz sentido falar em contratendências quando já se tem uma tendência a cair. And this tendency to fall, Marx tries to give reason in chapter 13. E essa tendência a cair, a taxa de lucros, o Marx tentou dar razão a ela no capítulo 15. And the serious parts of the critique, and I support this critique, is not that the counter tendencies are so strong to overwhelm the tendency. Então, a parte séria dessa crítica não se refere tanto às contratendências serem tão fortes que se sobrepõem à tendência de queda da taxa de lucro. The serious part of the critique is that Marx already in chapter 13 cannot give really reason for a tendency of the profit rate to fall. A parte séria da crítica diz respeito que Marx, no capítulo 13, não consegue encontrar razões suficientes para sustentar a lei de queda da taxa média de lucro. And in his later manuscripts, any counter tendencies don't play a role. He has not anymore a law of the tendency of the profit rate to fall. E nos seus manuscritos mais tardios, as contratendências não desempenham nenhum papel. E ele nem sequer menciona a lei da queda da taxa média de lucro. Now to the first question. Agora para a primeira pergunta. You mentioned the theory of collapse and especially the machine fragment in the Grundrisse, which I didn't mention in my lecture. Bom, você mencionou então a teoria do colapso e os fragmentos das maquinarias dos Grundrisse que eu não tinha mencionado na minha fala. In this machine fragment, indeed, we can find elements of a theory of collapse. Nesses fragmentos, então, a gente pode de fato encontrar alguns elementos de uma teoria do colapso. But the argument of Marx is not very convincing there. Mas o argumento do Marx não é muito convincente nesse ponto. Marx argues that with rising productivity, less and less direct work is necessary to produce a commodity. Marx argumenta então que com o aumento da produtividade, cada vez menos trabalho direto é necessário para garantir a manutenção do sistema. From this he constructs a contradiction. A partir daí ele constrói uma contradição. That on the one side we have a mode of production
which rests on measuring value by labor time, que de um lado a gente tem um modo de produção baseado no valor da maquinaria e no tempo de trabalho, and that on the other hand, this labor time plays a less and less important role in the production of commodities. e por um outro lado esse tempo de trabalho desempenha um papel cada vez menor na produção de mercadorias. But this is not a real contradiction. Mas essa não é uma contradição real. In the first volume of Capital, Marx solves this contradiction in chapter 10. No primeiro volume do Capital, Marx resolve essa contradição no capítulo 10. In chapter 10, Marx discusses the production of relative surplus value. No capítulo 10, o Marx discute a mais-valia relativa. And there he shows that the reduction of labor time is a general tendency in capitalism. E lá ele aponta que a redução do tempo de trabalho é uma tendência geral do capitalismo. And that this is not at all an undermining tendency, it is a strengthening tendency because it produces more relative surplus value. E isso, de modo algum, é uma tendência fraca, na verdade é uma tendência bem forte, porque produz cada vez mais-valia relativa. And insofar, in Capital, you will not find any elements of a collapse theory. Então, até agora, no Capital, você não vai encontrar muitos elementos de uma teoria do colapso. And this, I think, is a rather positive result. E isso eu acho um resultado razoavelmente positivo. Why? Let's take as an example the German Social Democratic Party before World War I. Por quê? Vamos tomar como exemplo, então, o Partido Social Democrata Alemão antes da Primeira Guerra Mundial. They believed in a collapse theory. Eles acreditavam na teoria do colapso. And what was the political consequence? E qual foi a consequência política? The leaders of the party argued, don't be too active. Don't try to overcome capitalism by early actions. History is on our side. Capitalism will collapse by itself. Então, os dirigentes do partido argumentavam, então, não hajam, não travem a luta, porque a história está do nosso lado e o capitalismo naturalmente entrará em colapso. When we want to, when we have no collapse theory, and when we want to abandon capitalism, then it is clear we cannot wait for a collapse. We must become active by ourselves. The end of capitalism is not an automatic process. Quando não temos, então, a teoria do colapso, fica claro que, se a gente quiser superar o capitalismo, a gente precisa atuar para esse fim, de modo que não adianta ficar esperando um colapso natural do próprio sistema. And insofar, I think, when we abandon collapse theory, which you are absolutely right, was very important for a long time in the left tradition. Então, eu acho que quando a gente abandona a teoria do colapso, que foi muito importante, como você está certo. When we abandon this, we don't have really a lack of something. The other way around, we can focus to the necessity of a revolutionary action when we want to get rid of capitalism. Quando a gente abandona, então, essa teoria do colapso, a gente pode focar em ações revolucionárias que são necessárias para superar o capitalismo.
Bom dia. Eu sou o Lucas do site Opera Mundi. Quero saber do professor se ele tem acompanhado a crise política e econômica. A crise política e econômica brasileira, o que ele acha, o que ele pensa sobre, e se o livro, a publicação do livro ano que vem, vai ter alguma repercussão ou vai poder mostrar uma solução ou um caminho. Meu nome é Alan. Eu queria voltar na discussão sobre a teoria das crises. Porque, por mais que não se consolide uma queda tendencial da taxa média de lucro, no volume 1 do Capital, Marx ele apresenta, um outro aspecto dessa crise, do crescimento compositório dentro do capital, que seria a lei da população, né, e a produção de uma população relativamente excedente. E que isso estaria ligado, digamos assim, a uma superfluidade de parte da classe trabalhadora. E eu queria saber como que ele encara esse aspecto humano, digamos assim, da crise. E a segunda pergunta que eu queria fazer é sobre o método do Marx. Mais especificamente sobre a influência que o Hegel tem no Marx maduro. E de como ele vê que o Marx entendia 3 conceitos específicos. Que é ciência, dialética e crítica. Again, Professor, we'll stop you all the time. I'm so sorry. No. Do whenever it's necessary. Okay, a lot of questions. The first question about the political crisis of Brazil. Primeira questão sobre a crise política no Brasil. I must admit, I'm not an expert in this. Following the news in Germany about Brazil. Preciso admitir que eu não sou especialista nesse tema, que eu estou acompanhando o noticiário da Alemanha sobre o Brasil. And I can see on the one hand the problems of corruption of the political class, which is not specific for Brazil. Os problemas da corrupção da classe política, que não é uma especificidade do Brasil. And on the other hand, the attempts of the conservatives, of the bourgeois class, to install a new government which is more in favor of their interests. E de outro lado, a tentativa de uma classe conservadora de implementar um governo mais adequado aos seus interesses. And as far as I understand the situation in the moment, you have a president not elected by the people. Até onde eu consigo entender a situação, a gente tem no momento um presidente que não foi eleito pelo voto popular, executing a rather neoliberal policy which is against the interests of the majority of the people. Executando uma série de medidas neoliberais que são contrárias ao interesse da maioria das pessoas. But my knowledge about Brazilian policy is too limited to really intervene now in such a discussion and to say I'm in favor of this or that. There I must admit my knowledge is too small and I cannot really give you an answer to this question. Mas o meu conhecimento sobre a realidade brasileira é limitado, de modo que eu não posso entrar em pormenores, tampouco tomar posicionamento deste ou daquele lado. Eu preciso me limitar a dar esses comentários mais gerais.
Now to the two other questions put by another person. The first question about crisis tendencies analyzed in volume 1 of Capital. Primeira questão sobre as tendências de crise analisadas no volume 1 do Capital. I think this analysis is very important and it stands. It is really a sound analysis. Eu acho que essas análises são muito importantes e de fato elas se sustentam, são sólidas, são análises sólidas. It shows us that unemployment in capitalism is not a kind of accident. It is the normal condition. In capitalism, again and again, we will have unemployment. Ela mostra que o desemprego não é um acidente dentro do sistema capitalista, é uma condição própria do sistema. And this unemployment, this again and again coming unemployment, also leads to a kind of misery, not necessarily in absolute terms, an absolute misery of impoverization, but a misery what nowadays is called precarity. E esse desemprego que sempre volta, ele acaba sempre levando a um certo tipo de miséria que não necessariamente se refere a uma miséria de pobreza extrema, é mais uma miséria do que a gente chama de precariado, que a gente chama de precarização. In so far, I totally agree with you that this is an important contribution to the analysis of crisis, what we can find there, especially in chapter 23 of volume 1. Então, até agora eu estou de acordo com você que essa é uma análise importante para entender a teoria das crises, especialmente ele citou aqui o capítulo 23 do volume 1. Your second question is a little bit more difficult to answer. Segunda pergunta é um pouco mais difícil de responder. If I would try to do it really, maybe I would need a week or so, or a kind of seminar. Precisaria de uma semana ou um pouco mais para responder. The relation between Hegel and Marx is very much disputed. A relação entre Hegel e Marx é muito disputada, muito debatida. I would criticize a lot of the discussions of this. Eu criticaria muito do que tem se colocado nessas discussões. Especially I criticize the idea that Marx, in any aspect, applies a method found by Hegel. Criticaria sobretudo a ideia de que o Marx, de algum modo, aplicaria o método hegeliano. There is nothing to apply because Hegel had not an isolated methodology beyond any content, which you can take from one context and put it to another context. Não há nada a ser aplicado porque em Hegel a gente não encontra nenhuma metodologia separada do próprio conteúdo, de modo que não há como separar uma metodologia isolada para se aplicar em conteúdos indistintos. Also, Marx's own remarks about his relation to Hegel, também os próprios comentários do Marx sobre a sua relação com Hegel, that he had to put Hegel from the head to the feet. Que ele teve que inverter o Hegel dos pés à cabeça. They are not really helpful. Não ajudam muito. What shall it mean to turn a philosopher from the head to its feet? O que significa essa inversão, inverter um filósofo dos pés à cabeça? It is just a metaphor in which Marx tells us that he makes use of Hegel. É apenas uma metáfora a partir da qual Marx nos diz que ele faz um uso de Hegel.
but not in a simple way that he is just a pupil of Hegel continuing his work. Mas não de modo simplificado, como se ele fosse apenas pupilo de Hegel continuando seu trabalho. So, in sum, I would criticize all these simple descriptions of the Marx-Hegel relation. Então eu criticaria todas as descrições simplistas da relação entre Marx e Hegel. For my own view, I can give just a few hints, a full explanation or a better explanation I gave in some articles and also in this biography, which will appear next year. You will find more elements. Então, da minha visão, eu posso dar apenas algumas dicas para uma visão mais detalhada, aprofundada. Ele escreveu alguns artigos e no livro dele, que vai sair o ano que vem, publicado pela Boitempo, ele também vai tratar desse tema. First point, I deny that Hegel was an idealist. Primeiro ponto, eu nego que o Hegel era idealista. The term German idealism O termo idealismo alemão was born in the 1860s. Surgiu nos anos 1860. It was an invention of philosophers of the history who were writing the history of philosophy. Foi uma invenção de filósofos quando escreviam uma história da filosofia. When you look to contemporary discussions of Hegel, Quando a gente olha para as discussões contemporâneas sobre Hegel, even in contemporary dictionaries, mesmo nos dicionários contemporâneos, the notion of idealism is denied for Hegel. a noção de idealismo é negada para Hegel. It is applied to Kant and Fichte. É aplicada para Kant e Fichte. So, Hegel, in contemporary terms, was more a naturalist, and I would even claim that you have a materialist core in Hegel's philosophy. Então, Hegel, de ponto de vista contemporâneo, está mais para naturalista, e eu ainda argumentaria que há núcleo bastante materialista em Hegel. Second point, what Marx learned from Hegel, or what Marx used from Hegel, Segundo ponto que Marx aprendeu com Hegel e usou de Hegel, was not the application of a method. não era a aplicação de método, It was the general approach. foi a abordagem geral. What Hegel was doing, he was criticizing philosophy as it existed until his times. O que Hegel estava fazendo? Ele estava criticando a filosofia tal como existia até o seu tempo. But criticizing philosophy, not just telling, oh, they are wrong and I am right. Mas criticando as filosofias não de modo a dizer, elas estão erradas e eu que estou certo. Hegel tried to show that the course of philosophy, the development of philosophy, had a certain necessity and led to these results which then were criticized by Hegel. Hegel tentou mostrar que na história da história da filosofia há uma espécie de causa, uma necessidade que impulsionou a filosofia para aquele desenvolvimento e a partir do qual ele parte a sua crítica. And here I see a certain parallel to the project of Marx, Critique of Political Economy. E aqui eu vejo paralelo com o projeto de Marx de crítica à economia política. It was, like Hegel, the critique of a whole science. Era como em Hegel uma crítica a toda uma ciência. And the critique was not in this simple way to say, oh, all the others are wrong and I am correct. E a crítica não era colocada desse modo simplista, como se todos estão errados e eu estou certo. Also, Marx wanted to show that there is a certain necessity to present things in the way classical economic theory presented, and that this gives him the possibility to criticize it. Marx também tentou mostrar que havia uma certa necessidade que explicaria por que os economistas políticos burgueses pensavam daquela forma, e nesse sentido a sua crítica podia partir daí. The third point
I want also only very briefly to mention is the point of dialectics. O terceiro ponto da dialética que eu vou mencionar apenas brevemente. When you read Marx, dialectics is mentioned very, very rarely. Quando lemos Marx, percebemos que dialética é mencionado muito raramente. Just in contrast to many Marxists, Apenas em contraste com muitos marxistas, which make even a kind of inflationary use of que dialectics. fazem uso quase inflacionário da palavra dialética. Sometimes you have the impression when someone has not a good argument, he just says, oh, you must see this in a dialectic way. Às vezes temos a impressão de que a pessoa não apresenta um bom argumento e aí basta dizer para ela, você precisa argumentar dialeticamente. And therefore, in Germany, I gave the advice to my students, when anybody talks to you about dialectics, put at first the question, what do you mean with dialectics? Portanto, eu adverti meus alunos na Alemanha que toda vez que eles forem confrontados com essa questão da dialética, questionar sempre o que você entende por dialética. But this does not mean that I give no sense to dialectics. I give sense to dialectics. Isso não significa que eu não dou sentido nenhum para a dialética, eu dou um sentido para a dialética. In a rather limited way, Uma forma limitada, as a way of presenting and connecting the categories. como um modo de expor e conectar as categorias. And when you read Marx carefully, you will find more often the expression dialectical development of my presentation than a kind of abstract dialectic. Então, quando se lê o Marx cautelosamente, você se depara mais com a expressão desenvolvimento dialético do que com uma espécie de dialética em abstrato. Bem, vou falar bem lindamente da escrevi tudo que consegui traduzir. Agradeço muito, professor, a sua presença aqui e esclarecimento sobre esse universo conceitual de Marx. Havíamos falado há pouco sobre lei inicial da queda da taxa de lucro e também sobre um certo desenvolvimento da mais-valia relativa em relação à mais-valia absoluta. E nós sabemos que durante todo o século XX isso foi uma constante no desenvolvimento do capital. Esse processo ainda persiste fortemente durante o século XXI em relação ao departamento 1 da economia. O departamento 1 da economia que é a de produção. Continua, Claudinei. No entanto, em relação nos anos 70 para frente, mas especialmente no século XXI, em relação aos bens de consumo, nós sabemos que, por exemplo, Vietnã, Laos, Camboja e especialmente a China, há uma tendência geral de ampliação direta da mais-valia absoluta sobre a mais-valia relativa. Da mais-valia absoluta em relação à mais-valia relativa, ou seja, uma inversão dessa lei tendencial diretamente nesses países com um abastecimento direto de bens de primeira necessidade. Vou dar um exemplo só para que fique claro. Pensem nos tênis que são produzidos das grandes empresas Nike, Adidas, no Vietnã e na Indochina em geral. Diante disso, são máquinas do século XIX e ainda no começo do século XX que são resultados dos trabalhos, são basicamente trabalhos
manual destes trabalhadores. Há algum, não em termos de previsão, mas por favor, mas há alguma questão apontada por Marx desses processos? Obviamente que é uma característica tipicamente do século XXI, ou principalmente, eu coloco aí, da crise dos anos 70 para frente. Mas há alguma questão em Marx de que na periferia do capital, abastecendo o grande capital, ou o lucro central, do capital, há uma tendência desse retorno, desse processo inverso pela superexploração da força de trabalho. Exploitation of the working force, this inversion. Okay, I think I got it. First, you asked if Marx is going in such a direction of analysis. Você perguntou se Marx vai nessa direção analítica. Discussing Marx, we have to be aware that he discusses capitalism on a very high level of abstraction. Quando lemos Marx, temos que ter em mente que Marx discute o capitalismo num nível muito alto de abstração. Therefore, he is still useful for us, but on the other hand, we always have to bridge this gap from the abstract analysis to the concrete conditions. Portanto, por lado, isso faz dele continuar muito útil para nós, mas por outro lado, ele não resolve as questões concretas. Há sempre o trabalho de relacionar essas determinações abstratas com a realidade concreta. There are some hints in his analysis, especially in chapter 13 of the first volume, where he discusses machinery. Tem algumas dicas a esse respeito, sobretudo no volume 1, capítulo 13, quando ele discute maquinário. That you have not just one level of technology of production. Você não tem apenas um nível de tecnologia de produção. That you have different levels. Você tem níveis diferentes. That you can have less technology. Você pode ter menos tecnologia. Which is compensated by a higher degree of exploitation. É compensada por grau mais alto de exploração da força de trabalho. Marx discusses this mainly in the case of England. Marx discute isso principalmente no caso inglês. And he sees a tendency that this cannot stand for long. Ele vê uma tendência de que isso não pode sustentar por muito tempo. But when you discuss this on an international level, mas quando discutimos isso num nível internacional, where you have not a unified space of economy, onde não temos um espaço unificado de economia, but a particulated, separated space divided by different currencies. Mas, digamos, realidades particulares de cada país, divididos em diferentes moedas. Such phenomenons can last much longer. Esses fenômenos podem durar muito mais tempo. Okay, so far the answer regarding Marx. Agora a resposta sobre o Marx. But I'm beyond the discussion about Marx. I'm not so convinced what you said about China, because China is in a big process of reconstruction. Mas para além do que a gente pode dizer das análises do Marx, eu particularmente não sei se estou muito convencido do que você disse sobre a China, porque a China está numa constante reconstrução. And regarding the enormous size of the country and the size of the population, e considerando o grande tamanho do país e o grande tamanho da população, it should be not so surprising that you have, in some respect, different modes of production parallel. Não deve ser tão surpreendente que a gente tenha de fato diferentes modos de produção convivendo paralelamente. You have very high developed regions. Tem regiões muito desenvolvidas.
regions with a population of 200 or 300 million people, regiões com populações de 200, 300 milhões de pessoas, which have a standard of production which is comparable with the most modern standards you will find in Western Europe or in Northern America or in Latin America. Com desenvolvimento comparável aos grandes polos capitalistas desenvolvidos, como Inglaterra, etc. And you will find parts, maybe including 500, 600 million people, which are very, very less developed in any respect. E encontramos outras regiões com cerca de 600 milhões de pessoas que não encontram nenhum tipo de desenvolvimento nesse sentido. But I think there is a very strong dynamic of development. Mas acho que tem uma dinâmica muito forte de desenvolvimento. And okay, one must be cautious with predictions, but in some respect, I think the situation is similar to the situation of the end of the 19th century. Em algum aspecto, eu acho que a situação é similar à situação do final do século XIX. When people visited the United States. Quando a gente testemunhou os Estados Unidos. They also could see these big differences and a big dynamic to the development, and my assumption is that China now is in a somehow similar role than United States at the end of the 19th century. It is the power who just starts to accelerate the development, and in the future it will play a much more important role than it plays in the moment. A minha impressão é que o caso chinês hoje é bastante similar ao caso dos Estados Unidos no final do século XIX. Naquele momento se via algumas tendências bastante similares no caso dos Estados Unidos e uma tendência também a um grande desenvolvimento e uma constante reconstrução, de modo que ele fala que deve ter cautela com previsões, mas ele acha que a situação da China nesse momento ela é comparável com a situação dos Estados Unidos no final do XIX. Bom dia, Jefferson. Assim, na visão de Marx, o que teria acontecido na crise bancária de 2008 nos Estados Unidos? E por que o capital depende tanto do Estado para suprir o socorro financeiro, para não haver a quebra do sistema? Also this is a brief question, but it needs a long answer to be satisfying. A questão é breve, mas a resposta seria bastante longa para ser satisfatória. At first, I think we have to, again, I have to stress that Marx argued on a rather abstract level, and we cannot expect to have a concrete crisis like 2008 and just say, okay, Marx analyzed this and that, and we can apply this. Bom, primeiro eu gostaria de enfatizar que a análise do Marx sobre o capital ela é sempre feita num nível muito elevado de abstração, de modo que a gente não pode olhar para uma situação concreta como a crise de 2008 e achar que o Marx simplesmente resolveu nas suas análises. But besides this, before in my presentation, I stressed the incompleteness of Marx's Capital. Apesar disso, antes na minha apresentação, eu enfatizei o caráter incompleto do projeto de Marx no Capital. And the point you mentioned, crisis and the role of the state, is exactly one of these
points of incompleteness of Marx' analysis. E o ponto que você levantou sobre toda essa relação entre a crise do capitalismo e o papel do Estado é um dos pontos que ficou justamente incompleto nesse projeto do Marx. When Marx designed Capital in the early 1860s, quando o Marx escreve o Capital nos anos 1860, he believed that he can work on a level of abstraction where he makes not use of an analysis of the state. Ele acreditava que a análise podia ser feita num tal nível de abstração que talvez não fosse necessário uma análise sobre o papel do Estado. He wanted to analyze the capitalist mode of production, and after this he wanted to write a book on the state on a similar high level of abstraction. Nos anos 60 ele queria fazer uma análise do modo de produção capitalista e após feita essa análise é que ele planejava escrever um livro sobre o Estado. Thank you very much for your attention.